Boa noite, galera! Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rafael Henrique de Souza, discípulo de segundo ano, filho de Pertença à Vida. Eu sou o Alisson, discípulo de segundo ano, filho de Pertença à Vida, casado com a mulher mais linda de todas, a Aline, e tenho duas filhas, a Maria Vitória, que está para nascer, e a Elisa, de quase 2 anos. Eu também sou casado, só pra deixar claro. Com a Joyce e tem um pequeno Bernardo. Se não fala, elas ficam tristes. Isso mesmo. Isso aí. E o santo de hoje? O santo de hoje é nosso querido San Francesco. Francesco. Não tão bonito por fora, mas uma pessoa incrível por dentro. Pai Francisco, pai seráfico, esposo da pobreza, São Francisco. Esse cara aqui, ele é big, enorme, Grandioso. é um grande santo. Dizem alguns que foi aquele que conseguiu mais viver o cristianismo. Esse cara que, olha, eu confesso para vocês que eu não conhecia tão a fundo a história dele, mas quando eu fui estudar para conversar com vocês hoje, eu me apaixonei por esse cara. Esse cara é tremendo e o programa de hoje, essa live de hoje, tá muito legal. Você vai acompanhar conosco. Nós vamos contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da espiritualidade dele. E em cima disso, Rafa, nós vamos fazer uma analogia. Aquilo que dele vem para nós como carisma. Aquilo que inspirou o nosso pai fundador. Então tá muito massa. Acompanhe conosco. Vai ser legal, vai ser descontraído. Não perca um minuto. Não desista sua atenção. Desliga aí, fecha as abas, desliga o WhatsApp e fica ligadinho nessa live. Para de cozinhar se você está cozinhando, né? Foca a atenção. Foca em nós, Foco. foca em nós. Antes de começarmos, aquela propagandinha de sempre. Aqui embaixo tem um QR Code para você nos ajudar, colaborar com a comunidade. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe, nos ajude ainda a alcançar mais pessoas nesse dia de São Francisco que nós iremos falar hoje. Onde é que ele nasceu? Então, São Francisco de Assis. Adivinha onde ele nasceu, Rafa? Em Assis. Assis, da Itália, muito bem. São Francisco de Assis nasceu em Assis, na Itália. E sabe qual que era para ser o nome dele? Não era para ser Francisco. Era para ser Giovanni. Giovanni, como os italianos. Giovanni, tem que fazer a mão assim para falar italiano. Giovanni, que, aportuguesando, é João. Mas o pai dele, Bernardone, Francisco era filho de Bernardone e Dona Joana, passou pela França e teve a ideia. França, Isco. Francisco. E assim, na hora de batizar o seu filho, na hora de nomeá-lo, então batizou esse menino como Francisco. Você pode estar pensando que é brincadeira, que é o Alisson que tá falando, é eu que tô falando aqui, igual o pessoal que tá rindo, mas é real. Sério. E hoje é um nome que inspira o grandioso Santo Padre Papa Francisco. Olha só que interessante. Então ele nasceu em Assis no ano de 1182, ainda na Idade Média. Dá mais de 800 anos já? Dá, né? Dá, né? 1182? É, Dá, se fosse quase. 200. Ah, viu? Somos bem rápidos em conta. É. Então ele nasceu nessa cidade da Itália e os pais de Francisco eram comerciantes muito ricos. Tinham grana, tinham poder. Monix. E Francisco, como todo jovem, e eu já quero fazer você pensar que isso é muito interessante, que a gente diz que o evangelho se atualiza. Francisco foi um evangelho vivo, então ele também pode ser atualizado. E muitas coisas que ele viveu lá, a gente vê os jovens vivendo hoje. Porque Francisco, como um bom jovem, ele era alegre, ele tinha o vigor, então ele queria as honras, as glórias. Ele queria... Prazer. Era tempo de guerra, ele queria ir pra guerra, virar cavaleiro, e seu pai incentivava. É que nem hoje, né? O que os pais querem da gente? Que os filhos tenham bons empregos, que os filhos ganhem bem, que sejam pessoas importantes. Mas... E Francisco foi atrás disso. E o que aconteceu, Rafa? Aconteceu que Francisco, em sua primeira guerra, foi preso, ficando mais ou menos 1 ano em cárcere. É isso, né? E ficando Exatamente. doente nessa primeira guerra que ele foi batalhar. Então ele foi, ficou preso. Bem importante. Devia ser um bom soldado. É. E ficou em cárcere e voltou. E daí já não fazia mais sentido, né? Ele Perdeu o gosto da vida. perdeu o gosto. Poxa, pensou, pô, eu fui lá pegar as glórias, você é um heróizão, pá, fui preso. E na prisão, naquele tempo, não era que nem hoje. Você fica presinho lá, pá, ganha marmita e tal. Era negócio, tinha xixi, tinha escuro, tinha Rato. tudo que tu imaginar. E era frio. Mas
mesmo assim cabeçudo, como pessoas que são cabeçudas, como muitas vezes eu fui na minha vida, ele voltou para a guerra, porque ele queria as glórias, e o pai dele incentivava, era isso que ele queria, eu quero que meu filho seja um grande soldado, um guerreiro. Mas alguma coisa diferente aconteceu. Ele recebeu um chamado de Deus. Olha a importância desse cara, ele ouviu Deus falar com ele. Como é que Deus falou com ele, Rafa, nessa guerra próxima que ele foi? O Senhor fez uma pergunta para Francisco que com certeza também nos incomoda. Ele disse assim: é melhor servir ao Senhor do que o servo. É isso, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa cola. É isso aí. É mais importante servir ao Senhor ou servir ao servo? E Francisco respondeu: ao Senhor. Então, naquele momento ali, ele começou a ter sua conversão, a sua história de vida ser mudada. Ele já quis mais ser uma pessoa mais de Deus, não buscando mais as nobrezas, não buscando mais a riqueza, a vanglória, mas sim aquilo que Deus queria dar para ele. Então ali foi o primeiro chamado de Deus, como o Rafa falou. E ele ficou inquieto, porque quando Deus nos chama, Deus nos gera uma inquietude. É uma paz inquieta, não é uma paz morna, uma paz que nos deixa parado, né? Inclusive o evangelho de hoje, olha que interessante. O reino de Deus vai ser semeado. O reino de Deus é como o fermento que é colocado no pão. É interessante a gente observar que nenhuma dessas ações são ações passivas. Se o reino de Deus é semeado, se é colocado fermento, precisa ser colocado, precisa ser posto. E isso inquietou Francisco. Inquietou, eu vi o chamado de Deus, é mais importante servir ao Senhor. E eu, lendo essa história, eu fiquei imaginando como é que o nosso pai fundador, o Jamir, quando ele conta a história de que ele chamou, que ele ouviu Deus falar com ele, como ele deve ter ficado inquieto. Poxa, Deus está me chamando. E é muito interessante porque eu tenho certeza que nosso pai fundador não ficou com toda a clareza do que era o chamado dele. Inclusive ele fala que se ele soubesse, talvez ele nem teria aceito. E Francisco ficou assim também. Depois que ele recebeu o chamado, ele voltou para a casa dele e aquilo inquietava ele, mas ele não sabia. Então ele começou a peregrinar, fazer peregrinações a Roma, Assis, na Itália perto onde fica Roma, então ele poderia peregrinar até lá de cavalo, enfim. E ele já não buscava mais as coisas do mundo, ele começou a buscar as coisas de Deus. E ali, ele talvez nem tendo a consciência do chamado total que ele tinha, da grandiosidade que ia ser a vida dele, ele começou a dar sinais de como seria a vida dele. Primeiro, numa peregrinação a Roma, ele viu um mendigo e se sentiu muito tocado por ele, sentiu compaixão daquele homem. E numa atitude de caridade, ele tira suas roupas do corpo e dá para esse mendigo. Roupas que com certeza eram roupas muito boas, porque ele era filho de pai rico, mãe rica. E então ele tira aquelas roupas e dá para um mendigo que nada tinha. Olha que interessante, como lá no início Deus já inspirava o coração desse homem, como Deus já inspirava o coração do nosso pai fundador, quando ele montou um ministério, achando que a missão talvez dele seria um ministério. Seria a música, né? Seria a música, somente a música. Então, Jesus já inspirando o coração desse homem Assis. Também, na volta, numa estrada de Assis, ele encontrou um leproso. E ele sentiu nojo, ele sentiu repulsa, né? A pessoa que fica com lepra, fica toda chagada, e como ela contagia, ninguém se aproximava. Só que, inspirado por Deus, ele foi, acolheu e o beijou. E aí ele diz uma frase que eu quero ler, porque eu não quero errar ela, porque ela é tão linda. Ele mesmo disse, São Francisco, depois disso, que o que antes era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Olha que lindo, a missão já ia se concretizando. Deus já ia inspirando, ele ia se abrindo, ele ia se afastando do mundo e se aproximando de Deus. Como nosso pai foi fazendo. Se a gente vocês vão acompanhar a história dele e vocês vão vendo, cada vez mais se afastando, gradativamente, para se entregar totalmente a Deus. Se afasto do mundo e me entrego totalmente a Deus.
E ainda assim, ele continuou em busca das respostas, né, Rafa? Isso. E o pai de Francisco Bernardone ficando preocupado porque na cidade já havia boatos que Francisco tinha ficado louco. Então ele chamou o bispo pedindo para que o bispo fizesse o seu filho voltar ao normal, vamos dizer assim. Então, na praça da cidade, o bispo deu a alternativa dele voltar para a casa de seu pai ou São Francisco tinha que pagar tudo que ele tinha do seu pai, né, pegado para dar aos pobres. E Francisco, ele diz assim, ele viu que era uma oportunidade dali se entregar totalmente a Deus. E com a pessoa que é despojada, que só quer viver de Deus, então ele fala assim para o povo e para o seu pai: as roupas que levo pertencem também a meu pai. Tenho que devolvê-las. Então, nesse momento, São Francisco ficou nu em frente ao povo, porque tudo que ele tinha era do seu pai, dando o sinal assim de que queria viver somente de Deus. E aí o bispo, vendo isso, se compadeceu e o veste com a sua roupa também, que ele tinha ali. Então, Francisco, naquele momento, dava já a entender, além da pobreza, do amor aos pobres, um despojar de tudo. De viver realmente o verdadeiro evangelho, que é ser entregue a Deus. Não ter uma segurança na terra, mas ser totalmente do Senhor. Francisco, ele era tido como louco, como o Rafa falou, pela cidade, porque você imagina, num tempo onde todo mundo almejava riquezas, glórias, e de repente ele tinha isso e começou a abrir mão disso, a vender as coisas que tinha por um preço muito baixo para poder ajudar os pobres nas regiões onde ele peregrinava. E ele já era motivo de escândalo para a família, envergonhava o seu pai, a ponto de o pai pedir para o bispo tomar um jeito. Bispo, dá um jeito nesse meu filho que ele tá maluco. E Francisco, quando a gente vê alguém apaixonado por Jesus, é inspirador, né? Olha como o coração dele ardia, como o evangelho deste domingo. Ele encontrou a pedra preciosa. Vendeu tudo para comprar aquele terreno. Vendeu tudo, porque se o bem mais precioso é Deus, vale a pena empenhar tudo. E Francisco tinha uma clareza muito forte nisso. Assim como nosso pai teve, nosso pai fundador. Hoje, ele uma pessoa que tinha um emprego, que era estabilizado, tinha sua família, poderia aproveitar, poderia ter uma vida boa, tinha planos, tinha sonhos. Através do chamado de Deus, ele disse, não, eu encontrei a pérola preciosa. Deixou tudo para hoje viver num estado de pertença de vida, onde tudo que tem é fruto de doação. Assim como Francisco. Olha que bonito essa analogia. O evangelho se atualizando. Em Francisco, agora no nosso Pai. E é bonito esse amor de Deus que não coloca nada na frente do Senhor. O amor completo. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre os bens materiais, sobre os prazeres, sobre a minha própria vida. Francisco se entregou radicalmente. Mas, ainda assim, ele não tinha as respostas. E ele foi rezar. Foi pedir. E se você conhece o nosso pai fundador, você sabe que ele é assim. Que ele não te dá uma resposta na lata, quando ele não sabe. Porque, assim como Francisco, ele entende que a sabedoria não está em nós. A sabedoria tem que vir de Deus. Tudo que sai em nós é imperfeito. Nós temos uma inteligência meio cega. Então, a oração, buscar a resposta em Deus, e Ele vai nos dizer. E Francisco foi rezar. Rezar diante do crucificado. E aí ele recebe um chamado, um novo chamado de Deus. Rafa? O chamado dizia para Francisco reconstruir a igreja. E ele compreendeu pensou que a igreja que Jesus pedia para reconstruir era aquela capela. Então, São Francisco de Assis passou a reconstruir muitas igrejas que estavam em mau estado. Sendo por último a Porcíncula, que é a igreja onde ele viveu, onde também depois ele morre. A igreja hoje onde em Assis tem uma catedral que ela está dentro, para ver a importância dessa pequena igreja. Então São Francisco recebe esse chamado e pensou o que seria isso, viver reconstruindo pequenas igrejas, mas o Senhor tinha algo muito mais além. Muitas vezes recebemos um chamado do Senhor e pensamos que é só aquilo. Como disse o Alisson, nossa consciência
a sabedoria nossa é humana, ela pensa em coisas humanas. Mas o Senhor queria que, com a santidade que São Francisco já vivia naquela época, ele reconstruísse a igreja por inteiro, dando uma nova espiritualidade, dando um novo avivar naquele tempo que a igreja passava. Exatamente. Mais para frente a gente vai ver que essa visão ela é confirmada por um papa. E é interessante. Deus ele vai nos dando aos poucos, né? Ele não chega e joga todo o nosso chamado por vez. E é assim na nossa história de comunidade, vocês vão acompanhar durante todos esses dias. E eu tô frisando bastante porque a gente estudando a história de São Francisco é muito a ver com o nosso pai. Os dois são fundadores. E muitas coisas que Francisco viveu a gente vê na história do pai. E nós que somos filhos do carisma, é tão bonito isso, é tão bonito ver um santo tão grande na história da nossa igreja, ter tanta coisa parecida com o nosso pai. E então Francisco continua a viver a sua vida de peregrinação, de pobreza. Nós temos um chamado a viver, nós filhos do carisma, a pobreza. O que é pobreza? É não ter nada de bens materiais? Não, pobreza é ter Deus acima de tudo. Deus é a nossa riqueza. Nós não colocamos nada na frente de Deus. Nós podemos até ter bens materiais, porque é lícito. É lícito você que trabalha, ter seus bens de maneira honesta, você comprar as suas coisas, ter um patrimônio, mas isso não pode sobressair Deus. Rafa? Se viver a pobreza é ser desapegado. Saber que se eu tenho alguma coisa hoje, eu não posso viver somente daquilo. Como o Alisson disse, Deus é a nossa única riqueza. Então, se Deus nos mandar para a missão, tem coisas que são minhas que eu não vou poder levar. E eu sei disso, porque eu me decidi por Jesus a viver essa pobreza. A viver esse desapegar, esse ser totalmente entregue ao Senhor. Então, São Francisco decidiu assim, como também nosso pai espiritual decidiu assim. Ele primeiro funda a comunidade como aliança, e depois, amadurecendo esse chamado, ele viu que era necessário ainda mais, ele se entregar ainda mais para o Senhor, para que a obra pudesse continuar e ainda alcançar mais vidas, mais pessoas. Então ele se decide a viver essa pertença à vida, né? Esse estado de pobreza total. E confirmando isso, Francisco ele ouve um evangelho, ele vai construindo duas igrejas, como o Raul falou. Reconstruindo, né? Ele vende o pouquinho que ele tem e pega e fala para os padres que ele quer reconstruir as igrejas. Ele reconstrói 3 e a última é a Porciúncula, a igreja onde ele gostava tanto, a igreja de Santa Maria dos Anjos. E ele vai numa missa nesta igreja e ele ouve o evangelho que diz: Lucas 9, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. E então ele ouve aquilo e fala: é isso que eu quero. É esse o desejo do meu coração. Viver a radicalidade do evangelho. Em contrapartida desse mundo louco que quer as riquezas, que quer coisas que não nos satisfaz, só nos dão prazeres efêmeros, prazeres momentâneos, eu vou buscar a pedra preciosa e vou deixar tudo desse mundo para viver assim. E Francisco continua vivendo assim. E essa vida encanta as pessoas. Porque eles começam a ver santidade em Francisco. E é assim. Faça a memória aí das pessoas que você considera santas, mais santas talvez, que você conhece. Como essa santidade exala, como é gostoso ficar próximo dessas pessoas, como é bom falar de Deus com essas pessoas, como elas te inspiram a ser mais santo. E assim acontecia com Francisco. Francisco passava e as pessoas viam essa maneira dele de viver e se encantavam. E isso foi trazendo seguidores a Francisco. O primeiro foi Bernardo de Quintaval. Queria se unir a Francisco. E Francisco abriu a Bíblia então para ver o que Deus queria. E isso é outra coisa que eu vejo muito no nosso Pai, né? Verás do louvor, da adoração e da vivência da Santa Palavra. Nosso Pai tem um amor muito grande à Palavra de Deus. Tem um programa, O Poder da Tua Palavra Me Conquistou, uma música que diz assim. E busca muitas vezes a orientação, e todos nós devemos fazer assim, nós do carisma principalmente, buscar orientação na Palavra de Deus. E ele abre a Sagrada Escritura, São Francisco, e recebe as seguintes palavras de Deus: se queres ser perfeito, vende o que tens,
e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Depois também, não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. E também, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. E assim, muitos foram se juntando a São Francisco. E ali já era o início da ordem de São Francisco, dos franciscanos menores. Mas São Francisco, como bom santo obediente, foi até Roma pedir autorização para o Papa. O Papa era Inocêncio III. E é muito interessante, Rafa, que o Papa reconhece ele de algum lugar. Conta para nós. Da onde que reconhece? Então, Inocêncio III, ele é alertado nos sonhos, onde o primeiro sonho que ele tem é a igreja, os pilares da igreja sendo destruídos. E ele acorda muito preocupado. E depois ele volta a dormir. E o segundo sonho, aparece um homem segurando esses pilares da igreja e não deixando eles cair. E esse homem era Francisco. Então, quando o São Francisco aparece na presença de Inocêncio III, ele se assusta, vamos dizer assim, porque como que um homem que estava no meu sonho aparece aqui, né? E nós hoje sabemos que os rostos dos nossos sonhos são de pessoas que nós vimos. Então, não tem como eu sonhar com uma pessoa que eu não conheço. Então, era uma revelação de Deus ao Papa Inocêncio III, falando que, sim, aquilo que São Francisco iria pedir era necessário para segurar a igreja, para reconstruir e dar um novo vigor à Santa Igreja Católica. Então, Francisco agora, com a anuência do Papa, foi viver sua vida de peregrinação, peregrinou por muitos lugares, vivia essa vida de mendigo, pedindo esmola, ajudando os pobres, vivendo com um pouquinho, aquilo que Deus provinha. E assim foi espalhando sua santidade por muitos lugares, primeiro na Itália, depois em tantos outros lugares, foram inspirando mais e mais pessoas. Até que então, depois da ordem criada e muitos seguidores, tantos outros grandes santos que a gente vai falar depois, que se santificaram através da espiritualidade, através da ordem de Francisco, ele encerrou o bom combate, sua carreira, em 1212, entre os dias 18 e 19. Não. 1212 foi 1226. Isso. 212 Perdão. foi quando Santa Clara. Ele morreu em 3. É interessante a gente falar, porque Santa Clara, muitos dizem que eles tiveram um amor, mas isso não é mentira. Amor tiveram, porque são cristãos, mas ele teve um encontro com Clara e Clara se encantou com a vida dele e abriu o ramo feminino da ordem dos franciscanos, que seria a ordem das clarissas. Então, até hoje existe, né? Então, lá em 1226, se eu não tô enganado, na noite 3 de outubro, ele é morto, ele morre. Ele é morto? Não, ele morre. E no dia 4, então, ele é enterrado. E quando ele sentiu que ia morrer, né, ele diz: olá, irmã morte. Então, com esse carinho que ele sabia que ele trazia um amor também à sua morte, ao seu sofrer, sabendo que a sua doença veio e iniciou-se naquela batalha que ele foi preso, depois dessa morte aos 45 anos de idade, mais ou menos por aí, né? São Francisco nos deixa e se tornando santo em 1228 pelo Papa, que aqui não fala. 260 e poucos papas, é difícil lembrar. Vai ser difícil lembrar. Mas olha só, ele foi tão grande, Francisco foi tão santo, se uniu tanto a Cristo que menos de 2 anos depois ele já estava canonizado. Né? Hoje nós temos santos que esperam, né, a confirmação do alvo. De muito tempo, né? Eu acho que a gente conversava e falamos sobre santos que precisa de um milagre. Os beatos, né? Dom Scotus, Ana Catarina Emmerich e tantos outros, né? Precisa de uma confirmação, que são santos, né? Tem a sua história de vida, mas já são no céu, com certeza. Precisa de uma confirmação da igreja para realmente ser canonizado como porque santo. Nossa igreja só liga aquilo que é certo. Então ela espera a ordem de Deus. Quando Deus mandar um milagre para esse santo, a gente canoniza ele. Os padres, né? Os papas, o clero. Nós não temos esse poder. Isso deve ser muito louco. Então, Francisco deixou um legado
enorme. Como eu falei no início, não lembro se eu falei, mas vou falar de novo. Tem gente que diz que ele foi a melhor imitação de Cristo. Eu falei? Fala de novo. E é muito interessante porque a gente vê em Francisco que nós não precisamos de uma inteligência absurda. Nós não precisamos debruçar a cara em livro. Nós não precisamos de riqueza. Nós não precisamos de nada para seguir a Deus. Só seguir o Evangelho. Ele entendeu que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Inclusive, como São Boaventura, que é um discípulo de Francisco, doutor da igreja, franciscano doutor da igreja, quando um frade mais novo pergunta para São Boaventura, como é que eu vou fazer para me salvar se eu não sei estudar, eu não sou teólogo? E São Boaventura responde para ele que uma velha ignorante pode amar mais a Deus do que um doutor, se unida a Deus. Ou seja, nós não precisamos de nada, a não ser seguir, amar a Deus com todo o nosso coração. E diz até que depois esse frade saiu gritando pela rua: ô velha ignorante, você pode amar mais a Deus. Imagina esse frade doido. E Francisco nos mostra isso. Francisco, ele não era sacerdote. Ele não era, porque ele não se achava digno de ser sacerdote. Ele queria viver tanta humildade que nem isso ele queria. Depois chega Santo Antônio, chega os outros santos, e ali vê uma necessidade, até por tantas obras que eles tinham, de formar sacerdotes, né? Santo Antônio era teólogo, professor de teologia, e assim começam a se formar sacerdotes. Porém, na ordem hoje, eles podem escolher ser sacerdotes ou ser leigos. E a convivência fraterna é a mesma. Não existe diferença, né? Claro que o sacerdote, com toda a graça da ordenação, do sacramento, tem toda a autoridade, né? Toda a autoridade, né, instituída, mas na vivência fraterna eles são os mesmos. E a gente vê, é interessante, até aqui em casa, né, na vida fraterna nós somos os mesmos. Você que conhece um pouco da nossa obra, conhece os nossos apostolados, você sabe que um dia você pode coordenar alguma coisa, outro dia você pode ser coordenado por uma pessoa que você coordenou, porque diante de Deus nós temos o mesmo valor, e São Francisco via muito isso, né? Dentro de um rava, num retiro. Quantas vezes pregadores tão novos pregaram? E quantos pregadores tão experientes, inteligentes, sábios, que conhecem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, não pregaram? Então, mais uma analogia que a gente faz da espiritualidade de Francisco com a nossa espiritualidade. Eu queria aqui, para a gente ver então um pouco mais sobre o legado de Francisco, sobre a ordem. Depois, até em vida, a ordem acaba sofrendo um cisma, né, de gente que queria estudar mais, gente que queria mais. Francisco vem, coloca um jeito nisso tudo. Mas então hoje a ordem ela se dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens masculinas e mais 4 femininas, se eu não estou enganado. A de Francisco, que iniciou com ele, são dos frades menores. Aí tem os capuchinhos, os conventuais, a ordem franciscana secular, a terceira ordem de São Francisco, a ordem dos frades franciscanos da Imaculada. E só para a gente ter noção de números, a ordem dos franciscanos menores possui 14.123 membros no mundo todo. Deles, 9.735 são padres. Depois nós temos, essa é a ordem maior. Que é a ordem São Francisco mesmo, né? A ordem dos conventuais, com mais de 4.000 membros. A ordem dos capuchinhos, com mais de 10.000 membros. Então, só nesses 3, dá quase 30.000 membros. Enorme, uma ordem muito grande. Eu posso estar enganado, mas é a maior da igreja, junto com os jesuítas. Eu não tô muito bem lembrado dos números, mas fica, se não é a primeira, fica por aí. Fica a curiosidade para você pesquisar depois e saber. Muitos santos nasceram, né, Rafa? Dentro dessas ordens. Das ordens. Como o Bernardino de Sina, Boaventura, como o Alisson já falou, Santa Clara de Assis, o Frei Galvão, santo aqui do Brasil, Santa Isabel da Hungria,
Maximiliano Maria Ou Kolbe, nome difícil. Martin da Segunda Guerra. O Mártires de Marrocos e Padre Pio, também Santo Antônio. Todos franciscanos que olharam a história de São Francisco e desejaram seguir, como o São Paulo fala, né? Sede meus imitadores. Não, é São Paulo fala. É isso. Como eu sou de Cristo. São Francisco não precisou falar isso, mas a sua história, a sua dedicação, a sua entrega a Jesus fez com que tantas pessoas olhassem ele e viram que ele imitou a Jesus perfeitamente. Tem mais algumas coisas interessantes da vida de São Francisco que é muito legal a gente ver algumas passagens. Por exemplo, tem uma passagem da fogueira. São Francisco, ele era um pregador. Ele também era pregador. A gente não falou muito isso, mas ele assim como o nosso pai fundador, A palavra. ele sabia pregar muito bem. Ele cativava com suas palavras. E ele sabia pregar. Ele era peregrino. E ele foi uma vez pregar para os muçulmanos. Chegando lá nos muçulmanos, uma meretriz, uma prostituta, convidou ele para fazer um programa. E ele disse que aceitava. Pro espanto do frade que estava com ele. Poxa, que é isso? Cara doido. Francisco, tá doido? E ele se dirigiu com ela. Ela chamou ele pro quarto e ele falou, não, vamos para um lugar melhor. Ele foi para um pátio onde tinha uma fogueira. Francisco pega, tira suas roupas e se coloca no meio da fogueira. E por um milagre de Deus, a fogueira não faz nada para Francisco. E ele chama ela, então vem, deite-se comigo. Ali, nesse milagre, nesse prodígio, Francisco, então a meretriz ela cai em choro e ela entende que toda vez que a gente comete um pecado contra a castidade, nós estamos ardendo no fogo do inferno. Agora imagina se toda vez que você que tem problema, não só na sexualidade, mas em todos os pecados que você comete de uma maneira ou outra, você está adentrando num fogo. Olha o ensinamento de Francisco. Todas as vezes que a gente for pecar, a gente lembrar que pecando a gente está ardendo num fogo, a gente vai pensar muito antes de pegar, na verdade? E outra curiosidade dele é que é de São Francisco com a roseira, que é a rosa, onde sai a flor Muito rosa. conhecida. Onde Francisco, tendo suas lutas e principalmente contra a castidade, ele se joga no meio das roseiras cheias de espinhos para matar esse desejo. E ainda a história nos conta que a partir daquele momento a roseira nunca mais teve espinho. E quem for a Assis vai encontrar lá essa roseira inteira sem espinhos, um sinal do milagre que para lutar contra a carne nós precisamos de sacrifício. Como a palavra diz, tem um contra ti que não resistisse até o sangue na luta contra a carne para a santidade. Também é muito característico dos frades franciscanos esse corte de cabelo, ó, carequinha, que chama-se tonsura. Ah, isso é tonsura? Isso é tonsura, é esse corte, essa é a tonsura romana, existem outras formas, mas ele simboliza, né, o corte, a tonsura romana foi a que prevaleceu. Ele simboliza a humildade do Pessoa, frade, né? em renunciar a todas as vaidades. É porque você imagina, hoje o mundo já é um mundo cheio de moda. Vamos falar de hoje. Naquela época com certeza também tinha. Mas uma pessoa, tá aparecendo a imagem? Assim ó, carequinha, hoje em dia, isso é muita humilhação. E como a gente estava conversando aqui, os humilhados serão exaltados. E aquele que se humilha pelo Senhor vai ganhar glória no céu. Ali. Então, E também simboliza a coroa de Cristo. Isso é mais bonito. Mais humilde ainda. Cristo é aquele que tem a glória eterna sobre todas as coisas, que é digno de toda honra, todo louvor, toda glória. Ele se colocou uma coroa de espinhos, né? Vai ter a foto então da tonsura aí pra gente ver a produção aqui é demais, vocês tinham que ver aqui. Olha, se vira nos 30 aqui. É uma coisa de louco. Nós somos até indignos de estar aqui na frente com esses caras aí. Além disso, ele é chamado de pai seráfico. Sabe por quê, Rafa? Serafins é a maior Corte. é a maior hierarquia dos anjos. Então, ele se uniu tanto a Cristo, ele amou tanto a Cristo, com tanta humildade, que ele é Recebe esse título. de pai seráfico. Fazem essa analogia
dos serafins com Francisco. Outra curiosidade, você pode ver que Francisco tem uns animaizinhos, porque São Francisco, ele amava toda a criação de Deus, por igual. Ele sabia que tudo aquilo que é criado por Deus é perfeito. Então ele louvava Deus pela criação. Ele inclusive cria um poema que é muito bonito, que ele chama O Irmão Sol, O Irmão Água. E várias vezes ele andava e um bando de andorinhas vinham fazer o sinal da cruz em cima dele, faziam uma cruz, as andorinhas, né, juntas. Outra vez ele amansou um lobo, ele disse pro lobo não fazer mal para aquela cidade. E também tem uma história onde ele estava orando no monte e um pássaro vem avisar ele que era a hora da oração da meia-noite. Então São Francisco, ele amou toda a criação como nós devemos amar, cuidar da natureza. É muito bom falar nos tempos de hoje, existe às vezes uns exageros, né? Não é você amar a criatura, mas é você amar o Criador através da criatura. São Francisco, ele sabia que a criatura não se comparava ao Criador, então ele amava Deus através das criaturas, louvava Deus pelo tudo aquilo que Deus tinha criado, mas não tornava a criatura o Criador. Que muitas vezes acontece hoje, nessa ecologia que quase vira uma religião. Às vezes até usam errado a imagem de São Francisco. Enfim, outra coisa sobre os animais. Ele foi o criador do presépio. Eu ia falar. Tu ia falar? Ia falar então que conta aí. Sim, não, acho que o Alisson esqueceu, né? São Francisco, ele queria, tão apaixonado por Jesus, representar ao povo como que Jesus nasceu, a sua história. Então, ele cria o presépio para ainda mais ensinar ao povo que não sabia ler, que não compreendia as Sagradas Escrituras. E hoje isso é uma tradição em tantas casas. E por fim, São Francisco tem uma frase que na minha história com o pai fundador, se é eu, é na minha, né? faz muito sentido. Porque antes da minha conversão, eu só via a hipocrisia dentro da igreja. Assim, porque pregava uma coisa e vivia outra. E quando eu me converti, comecei o processo, vim aqui, conheci o pai, eu vi nele uma verdade. Ele pregava e buscava viver aquilo que pregava. E ainda busca viver. Com lutas, é óbvio, todo mundo vai ter luta até chegar no céu. Mas isso me converteu, eu vi no pai, poxa, aquele cara, ele vive o que ele prega. Ele vive uma verdade, isso me cativou. E Francisco tinha uma frase muito famosa também, que ele dizia, pregar a todo momento, se preciso, com palavras. Porque a nossa vida tem que ser uma pregação, a nossa vida tem que ser um evangelho vivo. Nós temos que ser reflexo do amor. O reflexo não fala. O reflexo dá testemunho. O reflexo reflete a imagem. Então, é grande demais esse santo. Eu te convido a pesquisar mais a vida dele e ver quanto do nosso carisma tem como base a espiritualidade de São Francisco. Rafa? E falando um pouco do carisma com São Francisco, a comunidade foi fundada no bairro São Francisco de Assis. São pequenas coincidências que nos movem a ver que São Francisco de Assis também está e faz parte da nossa espiritualidade. Então, a comunidade foi fundada no bairro com seu nome e na capela em sua homenagem, onde o nosso fundador estava desde a pedra... Como é o nome daquela pedra que eles colocam? Pedra fundamental. Aquela pedra que eles colocam desde a construção da igreja. Agora vai. Pedra angular? Isso, acho que Tá. E primeira comunhão, foi onde ele se casou, foi onde ele ajudou a fundar o grupo de jovens, onde ele fundou o grupo de oração, onde ele foi presidente do CAEP, antigo CAEP, onde eu fui batizado, meu irmão foi batizado, onde o Luiz recebeu a comunhão. Foi dentro da Capela São Francisco de Assis que uma das nossas espiritualidades, o Cerco de Oração, foi criado. Então, toda a nossa vida iniciou-se com São Francisco de Assis, com a intercessão desse santo, que hoje não faz parte oficialmente das nossas orações, mas que no início deu um rumo ao nosso fundador, que diz que um dos momentos mais importantes da vida de Jamir, nosso pai, a gente também fala na terceira pessoa dele, foi quando ele foi... Pra quem não sabe, o Rafa, além de ser filho espiritual, é filho biológico do Jamir, né? 2 vezes filho, é muito
Foi muito filho, né? Muito. 2 vezes. Filho ao quadrado. É? Quadrado? Ah, é. 2 vezes. A matemática aqui tá boa, vocês já perceberam. E um dos momentos mais importantes da vida da comunidade foi quando o casal fundador foi para Roma. E tanto o pai como a mãe dizem que quando eles entraram na Porcíncula, Porciúncula. isso, essa palavra, essa capelinha, eles Yes, sentiram yes. tanta emoção, tanta graça de estar num lugar onde um santo como São Francisco viveu, também falam de São Paulo. E uma frase que o pai falou de São Francisco, ele diz assim, foi uma frase que o Alisson falou mais 3 vezes aqui, mas ele foi o pai que falou pelo menos no áudio que ele mandou. São Francisco de Assis é uma perfeita imitação de Cristo. O cara que se despojou, que se entregou, que realmente soube viver. E assim no nosso carisma, buscamos isso, viver essa pobreza, viver essa intimidade, essa profundidade com Jesus, e quem sabe um dia temos a graça de chegar ao céu e falar: obrigado, São Francisco, porque tu nos ajudou a essa santidade. Então, nós vamos encerrar com uma oração em forma de canto de São Francisco, que é tão conhecida. Mas antes eu quero dar uma dica para vocês. Existe um canal no YouTube chamado Arte Piedosa. É um povo que faz animações que são muito legais. E existe uma animação chamada Pequeno São Francisco, que é uma animaçãozinha muito legal, onde conta a história de São Francisco em forma de desenho. Então vale a pena ir lá conferir, mostrar para os seus filhos. E é curto, 7 minutinhos. É curtinho. Procura aí, você já abre outra aba aí, procura, depois que terminar aqui, é claro. E vamos reforçar, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acompanhar esses 50 dias, essa moção especial tão bacana que vai ter diversos conteúdos para você. Opa! Amanhã tem avivamento, mas durante o dia tem alguns vídeos falando sobre o fundador, nós do Carisma iremos estar falando. Quarta-feira nós temos Teu Poder Me Conquistou. Ao vivo. Vai ser ao vivo, olha, 21 horas. Isto. Bacana. Quinta-feira nós temos adoração. Sexta-feira nós... É pra falar? É, né? Não... Fala. Sexta-feira nós temos contando a história do fundador. E, enfim, durante 50 dias, muita programação legal, onde nós vamos estar contando a história do nosso fundador, mas também evangelizando. E fazendo a ação de Deus. Nossa vida. Cada um conhecer ainda mais a comunidade. Porque quando falamos do nosso fundador, nós também conhecemos ainda mais a comunidade, que é fruto dessa ação de Deus do Carisma. Então, não perca nada. Não perca nada. Segunda-feira, toda segunda-feira, então, às 19 horas, mais histórias de santos. Hoje foi São Francisco de Assis, esse santo que eu me apaixonei tanto por ele. E com certeza eu vou carregar ainda mais a espiritualidade, os ensinamentos dele. E nós vamos encerrar, então, com a oração de São Francisco, né? São Francisco de Assis, rogai por nós. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez.
seu coração, semear alegria, pra florir gratidão, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por nos acompanhar e até mais.